No nosso vídeo de hoje, eu gostaria de chamar a sua atenção. Eu sei que você está sempre lendo a Bíblia, procurando conhecer, crescer no conhecimento, mas existem algumas coisas nas entrelinhas da Bíblia que nós precisamos prestar atenção. Você já leu várias vezes, eu imagino, aquela festa daquele grande casamento em Caná da Galileia, onde a mãe de Jesus foi convidada, também Jesus e os seus discípulos. E no meio daquela grande festa, você sabe o que aconteceu. Você sabe que aquela pessoa que foi contratada, sei lá como era na época, para preparar aquela festa com as comidas e as bebidas, acabou o vinho. E Maria estava na festa, olha para Jesus e fala para ele, olha, acabou o vinho. Jesus responde, ainda não é chegada a minha hora. Jesus ainda não havia feito nenhum dos sinais que ia chamar a atenção do povo, não um milagre, né? E ela olha para aquelas pessoas, os serventes, os garçons, né? E fala para ele, olha, tudo o que ele vos disser, vocês devem fazer. E Jesus, chamando eles, mandou eles encherem de água até a boca aquelas tralhas, né? Que é um recipiente de pedra onde se coloca algo dentro e não vai contaminar. Eles, obedecendo, colocou como Jesus havia ensinado, e Jesus levantou os olhos aos céus, orou ao Pai e mandou eles tirarem daquele líquido, que já não era mais claro como água, já estava num tom vermelho, era vinho. E mandou, você vai levar primeiro ao mestre-sala, aquele que prova, né, a porção para ver. E ele percebeu quando ele colocou na boca que era uma bebida especial e saborosa. E ele vira para os convidados e diz, olha, algo aconteceu diferente, porque todos servem o bom vinho primeiro e depois, quando os convidados já estão meio fora de si, meio embriagado, serve o vinho de qualidade inferior. Mas vocês fizeram diferente, trouxeram o melhor vinho agora. E todos se alegraram e continuaram a festa. Você prestou atenção nas entrelinhas, que está em João capítulo 2, isso está no versículo 6, né? 6 e 7. Então, quando eles encheram, fizeram tudo direitinho, vai haver aquele milagre. Mas o que nos chama a atenção é que Maria não ultrapassou os limites que Deus deu para ela, mesmo sendo a bem-aventurada, a abençoada, a santa escolhida por Deus, porque ia gerar no seu útero o santo Salvador, que é Jesus Cristo. Ela disse para os serventes, os servos, tudo que ele vos disser, vocês façam. Deve chamar nossa atenção, porque o que Jesus está fazendo é o que importa para nós. E Jesus fez um monte de coisa que ficou registrado nas Escrituras e ensinou o caminho da verdade e a vida. E às vezes nós pegamos a Bíblia, vamos estar lendo do nosso jeito e não prestamos atenção que os nossos ouvidos devem estar abertos para o que Jesus ensinou. Mas, infelizmente, muitas pessoas hoje não prestam atenção. Nos seus grupos religiosos, nas suas igrejas, fazem as coisas com mais e dá mais importância às coisas que o seu líder tem falado. E é nesse segmento que nós nos perdemos e não vamos encontrar a vida eterna por dar atenção a doutrinas que não vêm da boca de Jesus. E não adianta você pensar que aquilo também é uma coisa muito boa. Se Jesus não mencionou, não faça. Tem um outro texto que eu gosto muito também e provavelmente você já leu muitas vezes. Lembra quando Jesus subiu ao monte para orar e levou com ele 3 dos seus discípulos? 3 dos seus discípulos, e fala que enquanto ele estava orando, o seu rosto transfigurou.
Por isso nós conhecemos aquela passagem de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 8, a transfiguração. Fala que as suas vestes brilhavam, o seu rosto brilhava, transfiguração. E quando Jesus estava nessa oração, quem foi que apareceu para ele? Apareceu Moisés e Elias. Quem era Moisés? Moisés é aquele servo que Deus levantou há muitos anos atrás, antes da chegada de Cristo, mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. Moisés foi aquele homem que os tirou do Egito com um braço forte, porque era o braço de Deus, através de Moisés, e os levou para a terra prometida. Moisés fez sinais e prodígios para poder mostrar para o povo que quem estava com ele era Deus. Até a abertura do Mar Vermelho, também depois no deserto, percebemos esses feitos. Mais tarde na história, apareceu o profeta Elias, o grande profeta de Deus. Elias viveu mais ou menos 850 anos antes de Cristo. Também foi dois homens de grande importância na história da Bíblia e na história do povo judeu. Eles sabiam quem eram esses dois homens. E esses dois homens, na transfiguração de Jesus, aparecem para Jesus e para os seus discípulos. E Moisés e Elias conversam com Jesus da sua missão, como ia acontecer, da sua partida, do seu trabalho, da sua crucificação, e os discípulos estavam por perto ouvindo isso. Os discípulos até ficam meio que perdidos, estavam com sono, mas conseguiram ficar acordados e não dormiram. E Jesus está ali conversando com Moisés e Elias. Entre linhas, nos chama a atenção duas coisas nesse texto. Eu vou ler daqui a pouco, nós vamos ler. Duas coisas nos chamam a atenção. Dois dos homens que eram servos fiéis ao Senhor, agora voltaram de um lugar onde tem vida. Podemos chamar como paraíso, seio de Abraão, conforto. Voltaram para conversar com Jesus, mas não é simplesmente para conversar com Jesus, porque Jesus já sabia da sua missão. A importância é para nós, para reconhecer melhor quem é o Senhor e Salvador, para poder darmos ouvido à sua palavra, os seus ensinos. No meio dessa conversa, fala que uma nuvem os envolveu e uma voz saiu daquela nuvem que dizia: este é o meu filho, este é o meu filho, a ele vocês devem dar ouvido. Lá no texto de João, capítulo 2, no casamento de Caná da Galileia, foi Maria que falou: tudo que ele vos disser, vocês devem fazer. Tudo. Então Jesus instruiu. Aqui veio uma voz: a ele vocês devem ouvir. Entre linhas, que talvez você já leu muitas vezes e não prestou atenção. Essa palavra não disse para Jesus e nem para os discípulos que eles deveriam praticar tudo o que Moisés havia ensinado. Nós sabemos que para o homem ser salvo, na época da lei, ele teve que guardar a lei. Mas na época da era cristã, que Jesus estabeleceu a sua igreja, o que nos salva é a palavra do Evangelho. São duas alianças. Uma aliança feita para os judeus e uma aliança feita com todos os povos dos quais nós fazemos parte. Nós estamos na era cristã. Presta atenção comigo nessa leitura, para a gente conversar um pouco mais o que está entre linhas, para você realmente ter a confiança melhor em Deus e saber que vale a pena praticar o evangelho puro, sem nenhuma lei da antiga aliança, sem nenhuma doutrina de homens. Você vai ver que o resultado é importante. Lucas capítulo 9, versículo 28. Cerca de 8 dias depois, de proferida estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, 3 dos seus discípulos, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência dele, o rosto, do seu rosto se transfigurou e suas vestes, que seria a roupa, resplandeceram de brancura. Então, algo mudou, uma pureza fabulosa.
O rosto resplandecia, uma brancura na roupa, não como a minha é uma roupa preta, que chamou a atenção. Nesse momento, eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias. Moisés e Elias. E eles estavam em um corpo. Olha que já faleceram há muito tempo. Eles não fazem parte mais desse mundo. Deus os trouxe nesse momento para mostrar para mim e para você que existe um lugar das pessoas do bem, pessoas que amam a Deus, que buscam em Cristo para a sua educação espiritual, os seus ensinos, para ser um verdadeiro filho de Deus. Apareceu Moisés, que viveu por volta de 1500 anos antes de Cristo. Também Elias, que viveu 850 anos antes de Cristo. Esses 2 homens estão conversando o que com Jesus? O texto nos ajuda um pouco. Os quais apareceram em glória, e falava da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. A conversa deles era o sofrimento de Jesus para salvar o homem que quer morar com Deus. O homem que deixa sua vida aqui na terra no sentido das coisas que não servem para praticar as coisas boas em Deus. É interessante observar isso. Nas entrelinhas tem algo que aparece aqui. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordado, viram sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Então, eles puderam observar, tinha 2 corpos ali que eles puderam observar. Ao se retirar este de Jesus, disse-lhes Pedro vai falar, Pedro sempre foi aquele que tomou a frente para, né? Pedro era aquele mais espontâneo, né? Aquela força, né? Ao retirar-se eles de Jesus, disse-lhe Pedro, mestre, bom é estarmos aqui. Então, estava gostoso aquele lugar. Então façamos 3 tendas, 3. Uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizer. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, né, aquela nuvem que em cima, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz, preste atenção, veio uma voz dizendo, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Olha como Deus abre o nosso entendimento um pouco mais. A ele vocês devem dar ouvido. Agora eu gostaria de conversar com você nesses 2 detalhes, tanto do casamento de Caná da Galileia, quanto a transfiguração de Jesus aqui. A voz de Deus veio e disse, a ele vocês devem ouvir. E eu pergunto para você, você tem praticado na sua religião doutrinas que Jesus não ensinou ou para você não faz diferença? A ele vocês devem ouvir. Deus está apontando, preste atenção no que ele está falando. Jesus aqui não falou para Jesus e nem para os 3 discípulos que estavam com Jesus. Preste atenção na lei de Moisés, porque ela é importante, ela tem a salvação. O sangue de Jesus é que salva o homem de todas as épocas. Ele não falou, olha, continue fazendo sacrifício de animais, porque o sangue é importante, o sangue de animais que vocês derramam vai cobrir os vossos pecados. Ele não falou isso. Lembra quando João começou a pregar o evangelho? O capítulo 1 provavelmente está falando mais isso. Especificamente, Jesus está aqui com alguns discípulos e vê João Batista passando e fala, eis o Cordeiro de Deus. João, para os seus discípulos, aponta para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de todas as épocas. As leis que foi dado a Moisés, para que ele pudesse instruir o povo até a chegada de Cristo, foi como um tutor, que fala lá em Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 28, até que chegasse essa fé que de futuro ia salvar. Segundo ponto, ele coloca ainda em um outro versículo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então Jesus é o centro, tanto para quem viveu na antiga aliança, quanto nós que vivemos na nova aliança. Não fique perdido na confusão religiosa. Dê valor aos ensinos de Jesus. Muitos grupos religiosos hoje prestam sua devoção a Maria, a outros objetos de cultos, né? Quem é Maria? Uma serva bem-aventurada. E é interessante observar, quem foi Pedro? Quem é Tiago? Quem é Judas? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Nenhum deles morreu. Eles são servos fiéis, como Moisés e Elias, que instruiu o povo no caminho de Deus. Mas instruiu o povo de que forma? Baseado na mensagem que veio de Deus. E no Novo Testamento, os personagens que nós temos de destaque, que escreveram cartas, livros, como nós estamos no Dr. Lucas, conversando hoje nesse vídeo. Lucas foi uma ferramenta importante nas mãos de Deus. Ele está escrevendo esse livro de Lucas para o seu excelentíssimo amigo Teófilo, para que pudesse entender direitinho os ensinos de Jesus para receber a salvação. Não fique perdido em doutrinas de homens. E hoje, quantos homens têm inventado muitas coisas nas suas chamadas igrejas e as multidões vão atrás e estão abraçando como se fosse a verdade. A ele vocês devem ouvir. Este é o meu servo. Qual deve ser a nossa sabedoria? Ouvir os ensinos de Jesus para a gente poder praticar, para ser um verdadeiro filho de Deus. Mas muitos estão perdidos nas suas religiões, porque nasceram naquela religião, foi ensinada pelos seus pais, que por sua vez foi ensinado pelos seus avós e não mudam. É nesse sentido que Deus está nos chamando a atenção. É nesse sentido que Maria falou, a ele vocês devem ouvir para ter o resultado importante. Deus falou que agora em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 28, a ele vocês devem ouvir. É isso que nós devemos fazer, para não ficarmos perdidos na religião do homem e na confusão que é feito dentro das próprias escrituras. E com esse feito, Deus está indicando o caminho para mim e para você. É difícil entender essas coisas? Não. É questão de saber, de examinar as Escrituras para poder aplicar em nossas vidas o que devemos fazer. Você pode ver que muitas pessoas mudaram as práticas da Bíblia para o seu modo. Ainda continuam utilizando a Bíblia, mas não praticam o que Jesus ensinou. Vamos ficar espertos. Vamos ser pessoas sábias. Por quê? Hoje é o nosso dia de tomar decisão para fazer as coisas que agradam a Deus, para a gente passar a eternidade com Ele. Eternidade? De onde veio Moisés e Elias? Eles estão em um lugar de alegria, porque chegaram em glória. Onde estão os adversários de Deus, que sempre judiou do povo com doutrinas erradas e outros? Eles não aparecem. Eles estão em um outro lugar, em tormento. Que Deus nos abençoe a ser pessoas espertas, pessoas que vão realmente buscar conhecer as Escrituras. Você pode fazer isso na sua casa, sozinho, examinando as Escrituras, vendo as épocas antiga aliança, nova aliança, o que é ensinado na nova aliança, que é para mim e para você. Nós precisamos buscar isso. Nós devemos ser pessoas espertas, pessoas sábias, para poder buscar o entendimento que Deus nos ensina. Não é difícil. Que Deus abençoe você. Se você tem realmente ouvido as mensagens que eu tenho postado a cada vez que eu posso, Deus o abençoe. Mas não fique só com você. Envie para outras pessoas, para ajudá-las enquanto é tempo. Se você só tem visitado a nossa página e tem desejo de ser notificado quando enviar novas mensagens, fique à vontade para se inscrever também. Porque assim, nós juntos vamos espalhar a mensagem do Senhor através da simplicidade de nossa mão, que é um celular que você tem na sua mão. Tá bom? Que Deus nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre.